Viva Memória, com Durango Duarte. Bem-vindos ao Viva Memória. Nosso convidado de hoje é o senhor Arlindo Augusto dos Santos Porto, natural de Manaus, 82 anos, jornalista. Bem-vindo, Arlindo Porto. Eu gostaria que se sentisse em casa nessa entrevista. E eu, invariavelmente, sempre faço a mesma pergunta para todos os entrevistados. Me conte da sua infância, das primeiras lembranças que o senhor tem da Manaus antiga. Este ponto nós nos encontramos aqui tem conotações com a minha infância, porque eu me criei aqui na Avenida Nhamundá, quase no ponto em que ela se encontra com a Joaquim Nabuco. E as minhas peripécias de garoto, já meio taludote, foi nessa região aqui. Essa região aqui, os soldados faziam manobras periódicas, porque era uma selva. Então aqui servia para manobras aqui, e essa rampa que desce, que vai até aquele garapé que passa lá embaixo. Infelizmente, daqueles colegas que compactuaram comigo nas andanças, nas molecagens da infância, não me lembro que reste mais nenhum. Além de mim, Deus me deu essa prerrogativa misericordiosa de viver 82 anos, com saúde, graças a Deus, em que pese as bobagens da idade, mas de qualquer maneira, com saúde, podendo ver meus filhos todos criados e agora os netos já iniciando a carreira dos bisnetos. Como eu lhe disse, a minha infância foi passada toda nessa região aqui. Essa região aqui do Alto de Nazaré, que inclui, começando dali da Nhamundá, e descendo na direção da Getúlio Vargas, que aí, ainda hoje, nessa base da Getúlio Vargas, moram pessoas da minha família em casa, que residem há muitos anos ali, construída por ele. Onde o senhor estudou? Sua primeira escola, o senhor lembra? A minha primeira escola foi ali na Nhamundá, de quem vai na direção da Presidente Vargas para a Joaquim Nabuco. A minha escola ficava do lado direito, quase no meio do quarteirão, chamava-se Escola São Sebastião, e pertencia à professora Rolanda, que tinha umas irmãs muito simpáticas, a Beatriz, a Eglantina, que foi com elas que eu desasnei. Me lembro nitidamente que foi com elas, numa aula perdida lá na infância dos 7, 8 anos, que eu aprendi um ensinamento que nunca mais eu me esqueci, fazendo uma cópia. Manaus tem 60 mil habitantes. Isso dá uma ideia do que era Manaus naquela época. 60 mil habitantes, era a população de Manaus naquela época. E a passagem dos anos de estudo, o senhor foi parar onde? Em que escola o senhor foi concluir antes de ir para a faculdade? A passagem dos anos de estudo me levaram dali a professora Rosa Palmatória, que era uma professora famosa que tinha ali na Silva Ramos, me levaram ao grupo escolar Antônio Bittencourt, que na época funcionava ali onde hoje... O sindicato. Onde está o nosso grandioso sindicato de jornalistas, era ali. Estudei do colégio do professor Pedro Silvestre, na Escola Brasileira. Estudei com um professor que marcou muito a minha juventude, vamos dizer assim. Professor Francisco José de Maria Vila, um ex-padre de origem italiana, mas brasileiro pelo número de anos que já vivia no Brasil, que tinha um colégio ali na rua 24 de Maio, esquina com a Joaquim Sarmento, né? Aquela que vem lá da 7. Um prédio bonito, um castelozinho que tinha ali, que depois duas mãos incendiárias botaram fogo
para esconder problemas previdenciários. Como é que eram as brincadeiras? O que se fazia nessa época da década de 30 e início da década de 40? O que se fazia no final de semana? O que se fazia à noite? Numa cidade pós-queda da borracha? 60 mil habitantes, Era. Mas naquela época, conversando com o Mano, eu disse a ele, Manaus era uma cidade, eu não diria imobilizada, mas era uma cidade que ia devagar. Por exemplo, as crianças, o divertimento que as crianças tinham era jogar bola de meia nas calçadas, brincar de manja, brincar de camone boy, que é aquele negócio que se via no cinema, e empinar papagaio. Essas brincadeiras, esporadicamente, descer até aquele garapé que passa aqui embaixo, atrás da sede da cultura, e ali tomar um banhozinho, mas sem nadar muito, porque o garapé era muito precário. E colher buriti, colher samaúma, enfim. Uma fruta chamada condessa, que nunca mais eu vi, era lastrada de árvores aí, de condenseiras. Colher aquilo para comer, para divertir, tamarindo, visitar ali perto o canavial do velho Jorge Bispo. Ele dava umas canas, a gente tirava lá uns pedaços de cana e ia roer lá adiante. Enfim, coisa de criança. A infância da minha juventude não conheceu, e eu não me lembro de nenhum momento sequer o assunto ter sido levantado entre nós, o problema da droga. Não existia? Não existia. Nunca ouvi falar. Quando menino, nunca ouvi falar. Se é que havia, não era do meu conhecimento. Ninguém drogado, nada. Gostava de escrever antes de entrar no jornalismo? Já tinha aptidão? Já tinha aptidão e que foi desencadeada quando eu ingressei no jornalismo na década de 50. Com quantos anos o senhor começou nas redações? Olha, eu comecei nas redações, eu tinha, isso mais ou menos eu comecei em 1955, 30, 25 anos. E que jornal o senhor começou a trabalhar? Eu comecei a trabalhar, graças à generosidade de um dos maiores jornalistas que esse estado já possuiu, chamado Herculano de Castro Costa, pai da minha querida amiga Bebezinha, que ainda hoje aparece e enaltece o sobrenome do pai dela em programas de apresentação de televisão. Foi com ele que eu fui e entrei no Jornal do Comércio, pelas mãos dele. Comecei a trabalhar nos tempos que o Jornal do Comércio ainda era associado, pertencia ao Assis Chateaubriand. Ao Assis Chateaubriand. Ali eu comecei como repórter, passei depois a revisor, passei depois a redator e atingi o ponto mais alto da redação, que era secretário da redação. Hoje editor-chefe, Hoje né? editor-chefe da redação. Aliás, há um episódio muito interessante nessa altura em que eu era secretário do jornal. O Chateaubriand fazia uma das suas viagens regulares ao Amazonas, coisa que ele fazia em todos os estados onde havia jornais da rede associada. E o diretor do jornal, na época, chamava-se Epaminondas Baraúna. E ele olhou e disse: o que é que aquele menino faz ali naquela mesa? Eu sentado numa máquina Olivetti, do tempo que inventaram o dominó, fazendo meu trabalho. Aí o Barão disse: ele é o nosso secretário, já naquele tempo não era editor, era secretário mesmo. É o nosso secretário. O Chateaubriand se levantou, foi na minha direção, chegou junto de mim e disse assim: garoto, você é o mais jovem editor do jornal associado no Brasil. Aquilo me estufou o peito e eu procurei caprichar ainda mais, né, no meu trabalho, né? O senhor já tinha alguma relação com o universo político quando o senhor começou no jornalismo? Alguma relação de amizade com Plínio, com Gilberto? Qual era a sua relação com o mundo político local? Com o Plínio veio depois, mas com o Gilberto era uma relação já antiga, porque a minha amizade com o Gilberto começou precisamente em fevereiro de 1941.
Antes da guerra? Quer dizer, dentro da guerra? Dentro da guerra. Dia e mês em que eu, ele, Felipe Dal, o Jorge Teixeira de Souza, que hoje mora em São Paulo, o Silas Bento Rodrigues, irmão daquele que foi deputado há muito tempo aí, o Natanael Rodrigues, enfim, um grupo de 8 a 10 que se congregaram formando uma turma muito homogênea, fez o exame de admissão para o ginásio amazonense Pedro II, que hoje é o Colégio Estadual do Amazonas. Todos passaram? Todos passaram. E nós ali iniciamos uma amizade, uma estima, que iria se estender até o ponto em que eu me casei. Nas minhas primeiras núpcias, eu casei com uma irmã dele. O senhor, então, foi cunhado de Gilberto Mestrinho? Fomos cunhados muitos anos, até que ela, atingida por uma doença muito terrível, naquele tempo o tratamento não era como hoje, que alcança curas, como é o câncer, ela faleceu no Rio de Janeiro. E anos depois, então, eu me casaria pela segunda vez com a minha atual esposa, a Dagmar. Deixa eu então voltar no tempo que o senhor me deu uma deixa aqui. Colégio estadual formava lideranças políticas, pelo visto, né? Tinha um grande envolvimento na atividade acadêmica com a atividade política também. Me conte um pouco desses anos do colégio estadual, do ginásio Dom Pedro II. Olha, o que é a representatividade dessa mocidade do colégio estadual, no que diz respeito à política estadual, eu não poderei depor com muita clareza, porque eu nunca me preocupei com isso. Sabia e tinha conhecimento, porque participava, de que havia lideranças estudantis poderosíssimas, como é o caso do Antônio Zacarias Lindoso, irmão do antigo governador José Lindoso, que era um dos maiores líderes que o colégio estadual tinha naquela época. Ele era como na qualidade de presidente do Centro Estudantil Prato Serrano. Era uma liderança que obedecida e respeitada por muitos estudantes, inclusive nós, que sempre quisemos muito bem a ele. Mas o senhor foi parar na Jaqueira, né? O senhor virou estudante de Direito depois, né? Ah, sim. Na década de 60, eu parti para a famosa Jaqueira, que, para as pessoas que talvez não saibam disso, é a Faculdade de Direito do Amazonas, ali da Praça do Remédio. Miranda Leão, ali, né? Na esquina. É, na esquina da Miranda Leão com a Praça do Remédio. Ali eu estudei também com outras figuras, muitas das quais também já partiram, estão residindo hoje no Castelo das Minhas Recordações, não só estudantes, como professores que também já passavam daqui. Ali eu tive os meus dias de grandeza universitária, participando de uma sistemática escolar que talvez não tivesse a grandiosidade representativa de hoje das grandes universidades, que nem se falava em universidade naquela época. Falava-se somente na palavra faculdade, que era muita coisa. Então ali eu conheci a vida, o chamado ensino superior, trazia conhecimento com numerosos amigos, assim como Bernardo Cabral, que é meu compadre, é padrinho de um filho meu, e outros mais que passaram, e onde eu iniciei amizades duríssimas, perduráveis, que continuam até hoje. Agora vamos voltar à redação do Jornal do Comércio. Como é que era trabalhar no Jornal do Comércio? Como é que um jornalista sobrevivia? Como é que era o salário de um jornalista? E o senhor vai virar depois, em 1959, presidente do sindicato. Jornalista naquela época, era, comparado com hoje, seria a idade da pedra. Idade da pedra. Para ser o governo, num dia, nós estávamos... Essa observação eu fiz uma vez e depois eu prestei atenção e a lembrança, o episódio ocorreu outras vezes e eu guardei essas outras vezes. Entrou uma senhora na redação do jornal para tratar de alguma coisa. A redação inteira silenciou. As máquinas, que eram máquinas de escrever, ninguém sabia nem o que era computador, a palavra nem existia, né? Os textos eram feitos em máquinas, velhíssimas máquinas de escrever,
do tempo que inventaram o bonde. E quando aquela senhora entrou, a redação inteira parou, olhando, admirado. Por quê? Porque estava entrando uma mulher na redação. Você não via uma figura feminina numa redação de jornal. Era uma profissão extremamente machista naquela época. O que era uma besteira que está provado hoje pela presença de numerosas representantes do sexo feminino na redação dos jornais, das rádios e das televisões, que elas são capazes de dar uma contribuição maravilhosa para o crescimento da nossa profissão. Onde ficava a sede do Jornal do Comércio? A sede do Jornal do Comércio, que ficava praticamente ao lado da sede do jornal, ficava ali na Eduardo Ribeiro, quase esquina com onde foi o Cinema Odeon, que hoje é um edifício Manaus, parece, né? Shopping Center, né? Aquele edifício gigantesco que tem ali na esquina da Saldanha Marinho com o Eduardo Ribeiro. Subindo um pouquinho do Eduardo Ribeiro, parece ter um banco agora, né? Tem, isso mesmo. Naquele local era a sede do Jornal do Comércio. E logo abaixo ficava o jornal, e anos depois, logo abaixo, um pouquinho já chegando na esquina, onde existia a fotografia alemã, um local famoso aqui em Manaus durante muitos anos, pela qualidade do seu material, da sua produção, ali se instalou em estado de precariedade, por algum tempo, a redação da crítica que se iniciava. Ok. Daqui a pouco a gente volta com Arlindo Porto. De volta no nosso quarto programa com Arlindo Porto, jornalista, 82 anos. Arlindo, a gente estava no bloco anterior falando da localização do Jornal do Comércio e de outros jornais em Manaus. E o senhor descrevia um pouco da localização deles na Eduardo Ribeiro. Fale dos prédios de Manaus, dos prédios que desapareceram, da Manaus antiga, como é que era essa cidade e a perda desse patrimônio histórico que ocorreu nos últimos 50 anos. Me descreva um pouco como é que era a cidade do ponto de vista urbanístico. A cidade era bastante diferente de hoje. Evidentemente, não se poderia impedir, pelo próprio progresso e o desenvolvimento da capital, não se poderia impedir que algum desses prédios terminassem sacrificados para dar lugar a coisas mais portentosas e mais adequadas à realidade. Como exemplo disso, eu lhe dou ali, no local onde hoje se encontra o prédio da Receita Federal, da Eduardo Ribeiro. No final da Eduardo Ribeiro. O início, né? Que o correto seria o início. O início, exatamente. No início, ali perto da Marquês de Santa Cruz, onde está aquele prédio, aquele magnífica construção moderníssima, etc., ali existia um prédio velho de 2 andares, dos quais só restam fotografias, né? Algumas das quais ainda existem em alguns livros do passado. E ali funcionou durante muitos anos a alfândega de Manaus. Então, para a época um prédio desenvolvido que era um pé direito alto, tanto no primeiro como no segundo andar. Mas já na altura em que eu o conheci, já não era mais a alfândega velha, se chamava. A alfândega já estava localizada onde se encontra ali na entrada do porto, aquele prédio magnífico, importado da Inglaterra e montado ali para a grandeza da atividade aduaneira no Amazonas. E ali por que eu falo estou dando tanta ênfase a esse prédio? Porque ali na parte de cima, morou muitos anos o meu pai, não era meu pai adotivo, mas era o meu protetor. Seu padrinho? Meu padrinho, exatamente, e que se tornou meu protetor patronal. Fez com vários meninos a mesma coisa, dos quais exige a imodéstia que eu diga que eu fui o que mais se aproveitou desse auxílio,
chegou mais alto na escala do desenvolvimento dos estudos. E quem era? Chamava-se José Aristeu de Almeida Guimarães, era um guarda-aduaneiro famosíssimo, porque gostava de discutir, de conversar alto, celeumas, ele levantava, criava, só para ter o prazer de bater papo e berrar no meio dos amigos. Ele era irmão do desembargador Bonifácio de Almeida Guimarães, que também foi uma figura muito conhecida no judiciário aqui no Amazonas. Eles eram ambos pernambucanos, vieram para cá, se fixaram e aqui pereceram, aqui faleceram. Então ali, eu chamava depois da morte do meu pai sanguíneo, o velho Haroldo, eu passei algum tempo depois a chamá-lo de pai, coisa que eu não fazia antes, né? Papai, tanto quando ele faleceu, em 53, muitos amigos meus pensaram que era meu pai sanguíneo que havia morrido. Tal o laço de amizade, de apreço que nós mantínhamos um com o outro e tal a intimidade da nossa convivência. Então, papai morava em cima e embaixo, no térreo da avenida, morava outro colega dele que também era guarda-aduaneiro, chamava-se Álvaro Salles de Aguiar, pai do Clóvis Aguiar, do Zé Aguiar, do Cláudio Aguiar, do Clodoaldo Aguiar, esse falecido recentemente, da Clodá, que hoje mora no Rio de Janeiro. E, enfim, esse é uma lembrança que eu tenho. Além dessa função, muitas outras existiram e que desapareceram, corroídas não apenas pelo tempo, mas também pelo abandono e algumas delas por incêndios. Prédios construídos com carinho e adequação à arte da altura em que foram erigidos, como é o caso, por exemplo, vou lhe dar um exemplo bem latente, do prédio da antiga chefatura de polícia, que funcionava ali na Marechal Deodoro, quase chegando na 7 de setembro. Hoje tem qualquer coisa ligada ao Banco do Brasil, só que foi arrasado completamente, não respeitaram as qualificações urbanísticas da construção, que era uma beleza, de estilo romano, de colunas, etc., não existe mais. Um outro prédio, por exemplo, hoje reduzido a uma carcaça absolutamente corroída pelo tempo, é aquele ali na praça da antiga prefeitura. Praça Dom Pedro. Praça Dom Pedro, esquina com aquela rua que vem do Dom Bosco, eu não sei como é o nome. Do Dom Bosco? Aquela que vem... Tá, já vou lembrar. Pois é. Aí, junto a ele, na esquina... Tem a Luiz Antoni, faz a curva. Exatamente, né? Aí entra e vai na direção do porto. Ali naquela esquina tem um prédio em ruína, não tem mais nada, só tem as paredes. O famoso Cabaré Chinelo. É o famoso Cabaré Chinelo, que outrora, nos tempos áureos da borracha como um produto enriquecedor do nosso estado, foi o Hotel Cassina, um hotel que recebia o que havia de melhor que visitava Manaus, se hospedava naquele hotel. Depois virou um cassino, ainda eu menino, rapazola, já trabalhando de jornal. Eu cheguei algumas vezes aí lá, não jogar porque eu nunca tive qualquer aptidão para isso. Nem aptidão para jogar. E até dinheiro, né? Que o jornalista não devia ganhar bem, né? Se eu lhe contar o que foi que varreu da minha vida o jogo, você vai achar graça. E ali no Hotel Cassina, depois se transformou num cabaré de baixa escala, que era, se lembrou com muita clareza aí, o Cabaré Chinelo. Que aí eu já fui lá uma vez tomar minha cerveja com os colegas de jornal, que era a nossa bebida alcançável pelos poderes do bolso. Agora vamos aproveitar esse gancho. Quem eram os grandes jornalistas, não só pela qualidade do texto, mas pela postura, pela competência que tinha e pelo prazer de ser jornalista? O senhor lembra dos seus colegas ali do final da década de 50, início da década de 60?
Alguns eu me lembro com muita clareza e tem um carinho enorme, uma lembrança da sua existência muito carinhosa, do Herculano de Castro O senhor Costa, citou? que foi o meu pai O senhor é orientador, profissional, meu orientador, e era um jornalista de extraordinária competência. Ali eu travei contato com Irisaldo Godot, o editor-geral do Jornal da empresa Chefe Pinto. Ali eu conheci o Jara, Joaquim Antônio da Rocha Andrade, Jara, as iniciais do seu nome, e que também foi um jornalista extraordinário, era surdo, mal ouvia o que se dizia, e contava que ele estava encostado num canhão na época da coluna Press, quando detonaram o canhão e atingiu o poder auditivo do Jara. O Jara, conheci o Léo da Cunha, conheci o Bienô Garcia, conheci, enfim, uma geração de jornalistas que viviam, eu devo dizer a você, por um desejo quase que romântico de ser jornalista, porque os jornais não pagavam essas importâncias, principalmente para a raia miúda, né? Para o baixo clero. Evidentemente, o jornalista de maior monta, eu quando cheguei a secretário do jornal, passei a receber normalmente meus ordenados, mas a raia miúda recebia quase que gratificações. Não chegava a ser uma mensagem. Por exemplo, só para lhe dar uma ideia, quando nós organizamos o Sindicato dos Jornalistas, em 58, 59, foi preciso que nós fôssemos no Ministério do Trabalho obter um registro especial, que é o que eu tenho na minha carteira até hoje, guardada, um registro especial, no livro especial do Ministério do Trabalho, da condição de profissionais, comprovando que nós chamamos para poder nos habilitar à condição de líderes sindicais. Não havia essa preocupação com a posse de carteiras profissionais. O Ministério do Trabalho era conhecido de longe só. Os jornalistas não se preocupavam com ele. Até porque, você viu num livro que é de Memórias e Causos, os jornalistas eram os boêmios na época. Eles se satisfaziam com a possibilidade de entrar num bar e serem recebidos como reis pelos garçons. Sabiam que nós podíamos dar o nome deles um dia no jornal, então nos tratavam com a munificência de servidores de reis. Não diria lacaios, mas pelo menos de amigos, né? O Bar Avenida era o bar de referência dos jornalistas? O Bar Avenida era o nosso bar de referência, ali na Eduardo Ribeiro com a Sader Marinho, onde hoje está um banco, parece que é o Bradesco, não sei, quase não vem ao centro. Ali era o Bar Avenida, que era a meca dos jornalistas na época, para comer, para beber não. Beber era o Bar da Panel, um negócio lá perto da beira do rio, que nós íamos lá, era o Lá Hoje, era o... Aí as boates famosas, né? Era aquelas boates, aquelas festas noturnas, onde você não via nenhuma briga, nenhuma pancada. Não era como hoje, né? Locais de violência, eram locais de diversão, de passar o tempo com alegria. E, assim, a cidade foi perdendo paulatinamente aquelas grandes construções que possuiu, dando lugar, em alguns casos, a coisas muito adequadas para o Rio de hoje. E outras não, se perderam por aí, não continuam ainda, como o cassino lá em ruínas. Arlindo, do jornalismo para a política, candidato a deputado estadual, deputado eleito, depois seguiu, e pós o regime militar, o golpe militar, o senhor é cassado. Arlindo, por que entrou na política? Convidado por quem? Eu entrei na política pela influência do Gilberto Mestrinho, Seu cunhado. Que precisava de uma pessoa que representasse alguém da sua plena confiança. Então ele me estimulou
me estimulou a entrar na política, coisa que eu fiz em 1952, quando ele se candidatou. Fiz. A primeira vez não me elegi, fiquei como suplente, mas como os deputados naquela época, nossa bancada, que era naquela época do PTB, era muito grande, os deputados... Às vezes é convocado, vira secretário, assume o suplente. Exatamente, quase convocado. Depois, no mandato seguinte, eu já me elegi, eu tive 4 mandatos de deputado, dos quais exerci 3, porque no quarto eu fui cassado. Nesses 3 mandatos, eu me elegi, a Assembleia me elegeu, evidentemente, por sugestão de alto comando do Gilberto Mestrinho, me elegeu presidente da casa. A Assembleia, nesse tempo, ficava ali na Barroso? Na Barroso, no alto da biblioteca. E eu ali fui presidente em dois quadros, 2 períodos administrativos. 2 biênios, né? 2 biênios. E nessa condição, devido ao fato de a Constituição, naquela época, não abrigar a figura do vice-governador, a Constituição considerava vice-governador o presidente da Assembleia. Então o senhor assumiu o cargo de governador algumas vezes na vacância... O Gilberto Mestrinho, pela confiança que tinha na minha pessoa, nunca vacilou quando precisou se ausentar de Manaus, numa viagem de tratar, porque naquele tempo o governador tinha que ir mesmo tratar pessoalmente, porque não era como hoje, que tem internet, tem meio de comunicação eficaz. Né? Ele tinha que ir, badalar com a própria língua lá, com o assunto que era, para poder conseguir alguma coisa. Então eu ficava no governo. Fiquei várias vezes na condição de governador, interino. Tenho essa satisfação. Estamos quase concluindo esse bloco. O senhor é cassado em que ano? E me parece que o senhor foi cassado pela maioria dos deputados. E no outro bloco nós vamos falar sobre isso. O senhor tem recordações ruins dessa época? O senhor guardou mágoas? Olha, Dona, eu tive um professor, que eu já me referi a ele, chamado professor Francisco José de Maria Villa, aquele italiano lá muitos anos antes, ele disse uma frase que nunca mais saiu da minha cabeça nem do meu coração. Ele disse o seguinte: meus filhos, em plena sala de aula, ele disse: meus filhos, o ódio é um veneno que, antes de atingir o seu objetivo, o seu alvo, já envenenou o coração de quem o sente. Perfeito. Um rápido intervalo e vamos para o último bloco com o nosso entrevistado de hoje, Arlindo Porto, jornalista, 82 anos. De volta ao nosso último bloco. Arlindo Porto, por que o senhor foi cassado? Eu fui cassado com uma sequência do movimento revolucionário militar de 64. Um coronel, comandante da 29 CR, Circunscrição de Recrutamento, interpelou a Assembleia por meio de um ofício. Por que motivo esse órgão não cassou ninguém até hoje? Isso assustou a maioria que compunha o comando da casa. E que imediatamente montou um esquema para caçar alguém para poder satisfazer aquele militar iracundo que tinha feito aquela pergunta. Com isso, ficaram visados o Arlindo Porto e o Renato de Souza Pinto, que era um irmão meu, que andávamos juntos para cima e para baixo. Era deputado também. Por que Arlindo Porto? Porque na minha juventude, na minha mocidade, naquela época que o Brasil participou da Segunda Guerra Mundial, da criação da Petrobras, eu me envolvi muito nessas questões, como a mocidade da época se envolveu. Os temas nacionalistas, o petróleo é nosso. Exatamente, uma luta nacionalista, solidariedade com os países que estavam sofrendo pressões do chamado imperialismo.
nós lutávamos pelo petróleo, lutávamos pelas areias monazíticas, aquelas lutas tradicionais da época. Daquele período. Isso fez de mim uma figura tida como um agitador comunista. Apesar de não ser? Apesar de não ser. Tanto eu, por exemplo, outro que teve tinha esse mesmo comportamento que eu tive, comungamos das mesmas ideias na mocidade, na garotice, que foi o amazonino, também era tido como comunista. Dá para ver, então, os motivos que levaram a Assembleia a, secretamente, em que pese naquela altura de 64, eu ser o vice-presidente da Assembleia, organizou um processo em que eu fui apontado como comunista, como sedicioso, e que deveria ter o meu mandato cassado. Com isso, a Assembleia, nessa altura, já funcionava ali no alto do Instituto de Educação. Exatamente. Em 66, né? 66. 66. Até 72, se eu não me engano. Pois é. E ali, então, no dia anunciado para a sessão, eu estava na janela principal do prédio, olhando para Eduardo Ribeiro, quando vi uma cena que me chamou a atenção. Imediatamente eu chamei o Renato Souza Pinto, que estava lá dentro, ele veio correndo e disse: que é? Olha ali. Ia saindo daquela esquina em frente, assim à direita, onde era a residência do general comandante da guarnição, sei lá, o deputado que era o relator do processo. Eu sei qual é essa casa, fica bem na esquina, hoje é do comando do Colégio Militar de Manaus. Exatamente. E ele vinha saindo com uma pasta debaixo do braço. Eu disse: olha lá, tá vendo? Se ele fosse contra a cassação do nosso... Já estou sentenciado, né? Mandato, já ele foi mostrar o serviço feito. Vamos cair fora daqui. Ele disse: vamos. Aí nós saímos dali, no jipe dele, e fomos para um banho do Roberto Carreira, que era aqui na Pé de Flores, fazer passar as horas, ouvindo pelo rádio a notícia da minha cassação, até que, consumado que foi, não cheguei a ser preso, porque o cidadão que estava lá para fazer isso, voluntariamente, um policial, confessou isso anos mais tarde comigo e outros amigos que já passaram daquela onda. Ele disse que estava ali com a intenção de nos prender, a mim e o Renato, para ganhar mérito diante do olho do chefe dele. Não conseguiu nos ver, porque nós, antes da cassação, só cassaram o meu. Do Renato ficou para depois, mas aí chegou um telegrama da CGI, recomendando à Assembleia que se abstivesse de caçar mandato, deixasse o encargo com eles, com a comissão. Isso fez de mim, Durango, o único deputado estadual cassado pela própria Assembleia no período revolucionário de 64. Depois da cassação, o senhor ficou em Manaus ou o senhor foi embora de Manaus? Depois da cassação, eu fiquei lutando aqui em Manaus, até quando foi fundada a redação, quando foi fundada a notícia pelo saudoso comendador Félix Fink. Me convidaram para ser o editor do jornal. Era ali naquela praça, perto do antigo Hotel Amazonas. Perfeito. Acho que era um edifício de 3 andares, exatamente, ali funcionava. E ali eu fiquei, mas eu comecei a sentir pressões assim, veladas, não contra mim, mas contra o jornal, talvez devido à minha presença, porque era um ex-caçado, né? Eu sentindo isso, sem que o jornal fizesse qualquer pressão para me tirar do lugar, eu mesmo apresentei a minha carta de demissão. Minha carta de demissão, saí do jornal, peguei um avião, fui embora para o Rio e fiquei no Rio 9 anos, no exílio carioca de 9 anos. Trabalhou no Rio? Trabalhei, não trabalhei assim muito tempo, porque também era efêmero as atividades. Trabalhei no Globo, trabalhei no então, Correio de Notícias, também existia o Correio da Manhã, trabalhei
na última hora, que também não existe mais. Mas o jornal onde eu demorei mais tempo trabalhando, levei bastante, dei muito meu trabalho, da minha ação, ganhei a vida com ele. Foi um jornal que existe ainda hoje, chamado Jornal de Turismo do Rio de Janeiro. O dono desse jornal hoje é filho é sobrinho do então proprietário da época, é o presidente da Abragete, Associação Brasileira de Jornalistas e Escritores de Turismo, da qual eu fui presidente do Amazonas, fundador e presidente do Amazonas também. Aqui. O senhor retorno para Manaus, o senhor volta em que ano? Eu voltei para Manaus Com a anistia já? Por volta de 79, com a anistia, ou o senhor voltou antes da anistia? Não, eu voltei quando o Gilberto se elegeu a segunda vez. 82. 82. Nessa época eu voltei. E vira secretário do Mestrinho em 83. Secretário de Comunicação. Aproveitando os meus conhecimentos da atividade jornalística e imprensa, fui secretário de Comunicação. Depois fui secretário de Administração, fui diretor do Arquivo Público, fui delegado de Segurança Política e Social, veja só. Nessa altura, um subordinado meu chegou e disse: delegado, por que o senhor não aproveita que está aí nesse lugar e tira o seu nome daquela relação? Estava lá na lista negra, né, dos caçados. Eu disse para ele: não. Eu não tiro porque eu não botei e nem me sinto culpado de nada. Se alguém um dia quiser tirar, tire, mas eu não tiro. Mas o amigo perguntou ainda agora, e eu não respondi essa parte, se aquele período da minha cassação, da minha prisão por 128 dias num quartel ali em São Jorge, havia me deixado marcas na alma, se eu odiara. Isso. Não odiei absolutamente ninguém, não conservo raiva de ninguém, conservo apenas lembranças boas das pessoas que estavam lá. Aldo Moraes, Campos Danta, Belarmino Marreiro, Cid Cabral da Silva, o Padre Ruas, o Ernesto Pinho Filho, Manuel Rodrigues, que não era foi da Soframa, não. Era um que foi presidente do Trabalhador do Dia. Pedreiro. Enfim, conservo, e Amazonino Mendes, eu conservo uma saudade muito grandiosa, assim, bem sentida desses amigos. Pelo que eu senti, que eles me influenciaram em dignidade, em honradez e honestidade. Mas odiar absolutamente ninguém. Também, diga-se, faço questão absoluta, sempre que me interrogam a respeito do assunto, dizer que nós, os presos aqui em Manaus, não fomos maltratados pelos militares. Nos trataram, evidentemente, como pessoas detidas, que estão com sua liberdade privada. Mas nunca houve tortura física? Nunca houve tortura física, nunca houve tortura moral, apesar de... A única coisa que eu senti foi anos depois, um soldado confessou para um amigo meu, quando nós estávamos presos, muitas vezes eles pegavam restos da comida e botavam nos pratos e mandavam para nós. Eu não comi nenhuma delas, porque a minha comida ia sempre, todo dia, de casa. Né? Eu dividia com um amigo lá, de maneira que não chegamos a comer babuja. As minhas recordações desse período são todas elas evocativas de uma fase em que eu sabia que eu não havia feito crime nenhum para estar ali. Eu sabia, tinha convicção de que eu estava ali inocente, que as poucas coisas que eles alegaram para eu estar ali eram coisas justas, que na época em que eu as cometi eram respeitadas e foram admiradas, e que eu tivera um comportamento político, um comportamento moral, um comportamento profissional de absoluta honradez, de modo que a permitir, a impedir que qualquer pessoa pudesse levantar contra mim a acusação de safadeza, desonestidade e de enriquecimento ilícito.
Deixa eu aproveitar esses últimos instantes do nosso programa. Me conte uma história ou duas histórias engraçadas que eu tive a oportunidade de ler no seu livro Poucas e Boas. Lembra alguma de memória? A Assembleia era ali na Rua Barroso, e um dia o deputado Josué Cláudio Souza, pai desse meu amigo que hoje é do Tribunal de Contas, O Magro. o pai do Magro, o Josué estabelece um debate com o deputado Nicolau Ackel. Era um médico, um deputado também muito verborrágico, todos os dois. Aí começaram a travar aquela discussão. De repente o Josué, que era um pavio curto, conhecido, né? Meteu uma na cintura, puxou do revólver para atirar no Ackel. Só que no momento, o Ackel ficava naquela bancada que dava as costas para o antigo Banco do Estado, aquele vizinho pela 7 de setembro. Josué na bancada que dava as costas para a Rua Barroso. Josué atirou. O Ackel ficava perto, atrás do Ackel tinha um relógio muito grande, que foi restaurado e hoje está na Assembleia, trabalhando novamente. E Josué, na hora que o Josué atirou, alguém meteu a mão no braço dele e desviou o tiro. E o tiro, felizmente, não pegou no Ackel, mas passou pelo ombro do Ackel e pegou no mostrador do relógio. Do relógio, espatifou o relógio completamente. O deputado Renato Souza Pinto, que era um gozador, um irônico, um brincalhão, ele chegou na tribuna e disse: meus senhores, do incidente ocorrido ontem nesta casa, felizmente não resultaram nem mortos, nem feridos. Desgraçadamente, no entanto, a bala atingiu e destruiu a única coisa que trabalhava nesta Assembleia. Fantástica essa história. Era um brincalhão completamente, o Renato Souza Pinto. Arlindo, Manaus de hoje, o que tem de bom e o que tem de ruim? Se você perguntar, se for uma pergunta pessoal... Entenda como pessoal. Se a minha resposta será pessoal. Manaus, o que ela tem de bom para mim, são os meus antigos amigos que ainda estão aí, nutrindo por mim e eu lhes devolvendo uma amizade, que é a mesma amizade, talvez até mais amadurecida do que a daquele tempo. Quer dizer, eu posso dizer a você que eu tenho um vastíssimo círculo de amigos, muitos dos quais me admiro porque conhecem o meu passado, sabem que eu tenho um passado, graças a Deus, irretocável. E alguns serão meus entrevistados futuros. Pois é. Diga que eu deixei elogio para todos aqui como meus amigos. E esses amigos, tenho os meus filhos, netos e agora um bisneto, né? As minhas recordações, minha memória. E, sobretudo, Manaus continua a ser uma cidade em que pese a violência, a brutalidade, os assaltos, as violências, Manaus continua ainda com uma mentalidade de congraçamento no seu povo, talvez oriundo desse passado que eu estou lhe falando, que faz da nossa cidade uma cidade boa de viver. Então, tirando os próprios defeitos decorrentes do crescimento anormal da cidade, crescimento esse que não foi acompanhado de providências que facilitassem a vivência do aumento da população, Manaus é uma cidade maravilhosa. Perfeito. Eu queria agradecer a sua presença no nosso quarto programa e uma rápida mensagem de despedida que o senhor deixa para os seus familiares, para os seus amigos. Uma mensagem? É, uma mensagem de... Bom, eu diria àqueles que me escutam, sejam eles parentes ou sejam eles amigos, eu lhes diria com toda a franqueza do meu coração, com a honestidade da minha alma ao falar aos meus queridos amigos, eu lhes diria que só tenho palavras para agradecer a Deus por ter me dado a oportunidade de eu chegar a esta idade e poder, pela ação generosa
e pessoas aqui como o Durango, vir a público e transmitir essas palavras de agradecimento à coletividade que me escuta. Muito obrigado, Arlindo Porto. Hoje encerramos o nosso 4º programa da série Viva a Memória. Até o próximo programa e, mais uma vez, muito obrigado pela audiência.